Palavra de Deus para a sua vida e para o seu coraçãozinho. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele estava saindo de dentro da cidade de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão de pessoas, porque aonde Jesus ele passava, Jesus ele atraía as multidões de pessoas, porque Jesus ele realizava maravilhas, milagres e prodígios no meio das multidões. E à beira do caminho, quando Jesus estava saindo, existia um homem cego e mendigo chamado Bartimeu, que se encontrava à beira do caminho, mendigando. Se encontrava à beira do caminho. Um homem sofrido, um homem excluído pela sociedade por causa da deficiência que possuía. Um homem triste, amargurado, abatido. O cego e mendigo Bartimeu se encontrava à beira do caminho. E quando aquele homem, ele ouviu o barulho de uma grande multidão. Quando aquele homem, ele sentiu que algo diferente estava acontecendo dentro daquela cidade, que algo diferente estava acontecendo naquele lugar, aquele homem, o cego Bartimeu, ele foi tomado por uma fé genuína muito grande, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu o barulho de uma grande multidão. Ele sentiu que tinha algo diferente naquele lugar, porque aonde Jesus Cristo está presente, alguma coisa acontece. Ele sentiu que estava acontecendo coisas maravilhosas ali naquele lugar. Então o cego Bartimeu, ele abriu a boca dele e começou a clamar. Ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Só que quando aquele homem abriu a sua boca e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, infelizmente, uma grande multidão de pessoas que já tinham até recebido seus milagres, se incomodaram com o clamor do cego. Uma multidão de pessoas ficaram incomodadas com o clamor daquele homem. E quando aquelas pessoas se incomodaram com o clamor daquele homem, aquelas pessoas tentaram parar o clamor do cego. Tentaram calar a voz daquele homem. Só que aquele homem não se intimidou com aquela multidão, não. Sabe por quê? Porque quem quer receber milagre não para de clamar, não para de adorar a Deus por causa da multidão dos problemas. Não para de clamar, não para de orar, não para de ir para o círculo de oração, não para de glorificar o nome do Senhor. Não para. Continua clamando, porque não olha para a multidão dos problemas, mas olha para Deus. Aquele homem, quanto mais a multidão mandava ele se calar, ele clamava. Quanto mais a multidão mandava o cego Bartimeu se calar, ele clamava cada vez mais. E foi através do seu clamor que ele conseguiu chamar a atenção de Deus. O cego Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Deus. E quando ele chegou na presença do Senhor Jesus Cristo, quando pessoas daquela multidão que estava mandando ele se calar, levou ele até a presença do Senhor, a pedido do Senhor Jesus Cristo, Jesus, ele fez uma pergunta para aquele homem. Jesus, ele perguntou para o cego Bartimeu: Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, homem? O que tu quer que eu te faça? Bartimeu, ele olhou para o Senhor e ele disse: Senhor, eu quero ver a luz do dia, eu quero enxergar. O Senhor Jesus, ele já sabia o que o cego queria. O Senhor Jesus, ele já sabia que aquele homem queria enxergar. Mas o Senhor Jesus fez a pergunta para ele, porque o Senhor Jesus queria ver onde estava a fé daquele homem. O Senhor Jesus queria que aquele homem se declarasse para ele.
e falasse que ele queria enxergar, que ele queria ver a luz do dia. Então o Senhor Jesus Cristo, ele deu uma grande vitória para aquele homem. O Senhor Jesus, ele curou o cego Bartimeu, ele deu a visão para aquele homem, e aquele homem que passou muitos anos sofrendo, muitos anos chorando por causa daquela deficiência, aquele homem voltou a enxergar, voltou a ver a luz do dia, e aquele homem alegrou o seu coração, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado na vida e na história do mendigo Bartimeu. Ei, eu não sei o que tu quer que o Senhor faça na tua vida, o que tu quer que o Senhor faça na tua vida. Pode pedir, se declara, pede, sabe por quê? Porque quando tu pedir, tu vai receber o teu milagre. Quando tu se declarar para o Senhor, tu vai receber o teu milagre. Eu não sei quantos anos tem que tu está em busca de um milagre, mas clama como aquele cego clamou. Não olhe para a multidão dos problemas, não se cale. Diante da multidão dos problemas, não se cale, mas continue clamando, porque vai ser através do teu clamor que o Senhor Jesus, ele vai ouvir o teu clamor, como ele ouviu o clamor daquele cego, e o Senhor Jesus Cristo vai realizar milagres, maravilhas e prodígios na tua vida e vai te dar a tua grande vitória. Mas tu precisa clamar. Jeremias capítulo 33, versículo 3, a palavra do Senhor nos diz: clama a mim, respondeste-ei, e eu anunciar-te-ei. E eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jesus tem muita coisa para te revelar, para te dar, para te mostrar. Jesus tem muitas coisas para realizar aí na tua vida, mas tu precisa clamar. Quando tu clamar, Jesus vai realizar coisas maravilhosas que tu ainda não sabe, para te abençoar de uma forma especial. Clama como o cego Bartimeu clamou. Clama em alta voz e não te detenhas. Não tenha medo da multidão.